Décima questão. Nessa décima questão, vamos ler. Vou pegar a caneta aqui. Ao adicionar-se água gradualmente a uma solução aquosa de glicose até completar 400 ml de solução, sabendo que o volume da solução inicial era igual a 200 ml, ele está dobrando o volume, né? 0,5 mol por litro a concentração inicial. Responda as questões abaixo. Esboce um gráfico que represente a variação da quantidade de matéria de glicose à medida que a água é adicionada na solução inicial. Justifique, né? Primeiro eu tenho que saber a quantidade de matéria. Tá? Ele está falando que é 0,5 mol por litro. Então eu vou colocar aqui, 0,5 mol por litro. Inicialmente eu tenho 200 ml. Então vou colocar aqui, 0,2 litros, que é a mesma coisa que 200 ml, tem quantos mols? Fazendo a regrinha de 3, né? Corto esse litro para esse litro, tá? X igual a 0,1 mol, tá? Então, aqui eu vou esboçar um gráfico. Montei um gráfico aqui. Então, ele quer saber, esboço um gráfico que represente a variação da quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria de glicose à medida que a água é adicionada na solução, pelo volume. Certo? Então, conforme eu vou colocando mais água, então eu estou vindo de 200 e estou indo para 400. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Né? A minha concentração é 0,1. Então, ela vai ficar constante. Por que vai ficar constante? Porque eu estou adicionando água. Eu não estou adicionando mais matéria. Eu não estou adicionando matéria para aumentar a concentração. Então, conforme eu vou adicionando água aqui embaixo, a minha quantidade de matéria permanece a mesma, só que a minha concentração vai diminuindo. É como dizer assim, vai ficando aguado essa minha glicose aí, vai ficando cada vez mais diluída. Aí entra onde? Calcule a concentração da solução final. Qual que vai ser a concentração, então? Eu faço isso, Aqui a resposta é: não há mudança da quantidade de matéria, com adição somente de solvente, no caso aqui água. Agora eu pego aqui a minha formulazinha de diluição e substitui pelas informações que eu tenho lá em cima. 200 ml é o meu volume inicial, 0,5 mol por litro é a minha concentração inicial e 400 aqui é meu volume final. Então, substituo lá, eu quero saber a minha concentração final. Então, isolo essa concentração final, jogo 400 dividindo lá para o outro lado. Então, vai ficar 0,5 vezes 200 dividido por 400, né? Então, vai ficar 0,25 mol por litro, ou 2,5 vezes 10 a menos 1 mol vezes litro a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa. Esta é a resposta, então, da questão 10. Vamos agora para a 11ª questão. 11ª questão. Em um rótulo de suco de laranja concentrado, foi encontrado a seguinte informação: uma porção de 200 ml contém 40 mg de vitamina C. Então, eu tenho um volume aí igual a 0,2 litro, uma massa de 40 mg de vitamina C. Calcule a quantidade de água a ser adicionado e o volume de suco concentrado necessário para preparar 400 ml de suco de laranja com concentração de vitamina C igual a 50 mg por litro. Então, primeiro aqui eu vou achar minha concentração, né, dessa primeira informação que ele colocou aqui, 200 ml em 40 mg. Então, eu fazendo essa concentração vai dar 40 mg por 0,2 litros. A formulazinha, né, massa sobre volume. Então, eu tenho 200 mg por litro. Então, essa aqui é a minha condição inicial. Agora eu vim aqui, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final.
a minha concentração inicial é 200. Tá? Eu quero chegar na concentração final de 50, que ele está falando aqui, ó, 50 miligramas por litro, e em 400 ml. Tá? Então, eu preciso saber a partir de quanto que eu vou começar a fazer essa solução. Então, eu não tenho 200 ml aqui inicialmente. Quanto que eu vou querer retirar desses 200 ml para preparar essa solução? Certo? Aí, a gente faz como? Isola o VI, né? 50 menos 400 igual a 200, VI igual a 100 ml. Então, ó, eu vou pegar VI igual a 100 ml, menos 100 é igual a 300 ml. Então, tá aqui, ó, será adicionado 300 ml de água em 100 ml de suco concentrado, para se obter 400 ml de suco de laranja com concentração igual a 50 miligramas por litro. Tem que lembrar, para vocês não ficar confuso, que a gente está partindo de uma concentração maior, que é 200 miligramas, para uma concentração menor, que é 50 miligramas por litro. Tá? Não pode se confundir com esse 40 miligramas aqui, ó. A gente está trabalhando com esta concentração aqui. Então, quando a gente fez essa continha de diluição, veio lá 400 menos 100, que é igual a 300 ml, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou partir de 100 ml até chegar a 400 ml, eu tenho que adicionar 300 ml de água para obter 400 ml. Então, esta aqui é a resposta da questão 11. Ok? Questão uma solução aquosa de ácido clorídrico a 0,01 mol por litro foi preparado com a diluição de 100 ml de uma solução do mesmo soluto, cuja concentração é 0,2 mol por litro. Calcule o volume da solução preparada. Então, ó, uma solução aquosa. Então, aqui a concentração final. A concentração final. Tá? Repare bem, ó. Essa concentração ela é menor do que essa. Então, se essa aqui é a concentração final, essa aqui é a minha concentração inicial. Então, uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,1 foi preparado com a diluição de 100 ml. Então, isso aqui é meu volume inicial, com a diluição de 100 ml. Esse 100 ml foi diluído para chegar nessa concentração aqui. Calcule o volume da solução preparada. Eu quero saber o volume da solução final. Então, eu tenho as informações. O que eu vou fazer aqui? Ó? Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. 0,1 vezes 100 é igual a 0,01 vezes concentração volume final. Isolo VE, 0,1 vezes 100 dividido por 0,01. Eu vou ter então um volume final de 1000 ml. Resposta, foi preparado 1 litro de solução. Então, essa aí é a resposta da 12ª. Agora, a gente vai para a 13ª. Em seu trabalho, um técnico de laboratório aqueceu uma solução aquosa de determinado sal 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml de uma solução do mesmo sal 1 mol por litro. Aqui é o caminho inverso. Ó. Eu parto de uma maior e vou para uma maior. Por quê? Como eu estou aquecendo, o que está acontecendo quando eu aqueço uma solução? A água está evaporando. Então, se a água vai evaporando, a minha concentração vai aumentando. Por isso que partiu de 0,4 para 1 mol por litro.
Aí ele está perguntando, calcule a quantidade de água perdida na evaporação. Quanto de água foi perdida nessa evaporação? Então, eu tenho as informações ali do exercício. Ó. Volume inicial, eu não sei qual foi o volume inicial. A concentração inicial 0,4. O volume final 400 ml. E a concentração final 1 mol por litro. Joga na equaçãozinha. Eu quero descobrir o volume inicial. Descobrindo o volume inicial, subtraindo o volume final, eu vou saber quanto de água que evaporou. Então, eu faço o quê? Isolo o VI, 1 vezes 400 dividido por 0,4, obtenho 1.000. Né? Aí eu falo 1.000 menos 400 ml, que foi o meu volume final, né? Igual a 600. Então, foi perdido 600 ml de água por evaporação. Então, essa aí foi a minha 13ª questão. Vamos então para a 14ª questão. Um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio. Então, o que é uma solução estoque? É uma solução com uma concentração maior, e a partir dessa concentração maior, eu preparo concentrações menores, né? Isso agiliza o trabalho dentro de um laboratório. Tá? Letra A. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução de mesmo soluto a 0,5 mol por litro, partindo dessa solução. Então, ó, eu quero preparar uma solução com um volume final de 100 ml e concentração final 0,5 mol por litro, a partir de uma solução estoque 2 mol por litro. Então, eu tenho toda a informação aqui, ó, concentração inicial, concentração final, volume final. O volume inicial que eu preciso descobrir, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Jogo na minha formulazinha, concentração inicial igual a 2, vezes volume inicial que eu quero descobrir, igual a concentração final, vezes o volume final, ok? Coloco isso, isolo o VI, 0,5 vezes 100 dividido por 2, igual a 25 ml. Então, eu vou ter que pegar 25 ml da minha solução estoque e acrescentar 75 ml de água. Então, essa aqui é a minha resposta. 25 ml de sulfato de sódio e 75 ml de água. Letra B. Calcule a concentração de íons de sódio, Na+, em mol por litro na solução preparada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sulfato de sódio. O que eu vou fazer com sulfato de sódio? Eu vou pegar esse sulfato de sódio e colocar na água. Então, eu vou ionizar esse sulfato de sódio. Então, vai ficar Na+, SO4-. Como eu tenho 2Na, vai ficar 2Na+. Certo? Aí, eu sei que nessa solução a gente encontrou 0,5 mol. Então, se eu coloco aqui 0,5 mol, 1 mol e 0,5 mol. Por que ficou 1 mol? Porque aqui a solução, ó, a forma, esse 2 é o dobro dessa quantidade de matéria aqui. Então, aqui embaixo também tem que ser o dobro. O dobro de 0,5 é 1. Então, a resposta aí, ó, a concentração de Na+ nessa solução é de 1,0 mol por litro. Então, esta é a resposta da 14ª questão.